fato de que o século XIV e o século XV são séculos onde este movimento de releitura da sociedade feudal e a construção de uma sociedade burguesa tomam forma. E ao tomarem forma, existe um conjunto de comportamentos que vão se modificando, e um deles, como dissemos na segunda-feira, foi a retomada da matemática como uma linguagem fundamental, uma linguagem de leitura do mundo. Como cheguei a comentar aqui com um dos nossos participantes, mais do que uma linguagem com o objetivo de medir coisas, a grande questão é que medir coisas se tornou um elemento, digamos, um comportamento, uma postura que estava associada justamente à ideia de construção do mundo. Como vamos observar, vou repetir aqui, Galileu nos disse, num dos seus escritos, que Deus havia construído o mundo utilizando da linguagem matemática e que nós só não conhecemos o mundo, não sabemos como ele funciona, porque de uma maneira ou de outra desconhecemos matemática. Então, conhecer matemática é se apropriar da própria linguagem da divindade. Por trás da ideia de matematização do mundo está muito mais do que números, muito mais do que equações. Estão, na verdade, em jogo os elementos fundamentais do sentido lógico do mundo. A ideia de que o mundo foi escrito, ou o universo, ou a natureza foi escrita em linguagem matemática é uma concepção de mundo, é uma concepção de natureza, uma concepção de homem, uma concepção de divindade, a maneira pela qual se relacionam então criador e criatura, e nesse sentido isso é muito mais do que medir, é estabelecer nessas relações uma estrutura lógica que nos permitiria então compreender a realidade do mundo. Tem aqui um outro elemento que eu acho que valeria a pena a gente refletir um pouco, que está justamente no sentido de que nós estamos, nesse momento da sociedade europeia, nós estamos falando de uma transição entre uma sociedade que considera os fenômenos do mundo, os elementos que compõem o mundo, as grandes tempestades, as grandes secas, os grandes dilemas, a morte, a vida, o nascimento, o ciclo da vida, como determinações da divindade e, portanto, coisas ou situações que nós devemos, nos submeter, afinal de contas, é uma ordem de Deus, e Deus fez isso, e nós estamos aqui para essa submissão. Quando nós chegamos no século XIV e XV e a sociedade burguesa começa a se constituir, esse tipo de postura muda. Estamos, portanto, utilizando aqui de uma linguagem, ou escolhendo uma determinada linguagem, cujo objetivo é mais do que se subordinar às determinações da divindade, é compreender a lógica utilizada pela divindade, para que se possa, de alguma maneira, entender a natureza. A ideia desse entendimento, da manipulação da natureza, de fazer com que a natureza seja utilizada no sentido e no desejo dos seres humanos, é entendido nesse momento como uma verdadeira oração ao Criador. É a criatura que, ao adorar o Criador, vai tentar entender, não só se subordinar, mas muito mais do que isso, vai tentar entender o significado que o Criador quis dar para a sua criatura, para os seres humanos, para a natureza de uma maneira geral. Então, nesse sentido, o que nós estamos falando é de uma revolução, estamos falando de uma mudança radical na forma de pensar, na forma de agir, na forma de entender. E aqui nós temos, hoje vamos tratar de um conjunto de personagens que foram fundamentais dentro desse processo, que se tornaram os heróis dessa época. Uma das questões
que a gente poderia colocar como fundamental é que, paulatinamente, também as leituras sobre o Estado, sobre o poder político, sobre a maneira de se realizar esse tipo de coisa, também vai sofrendo mudanças. Portugal talvez tenha surgido nesse momento como uma verdadeira revolução do ponto de vista da política. Diferentemente dos reinos como o da Espanha, isto é, do seu vizinho mais imediato, e dos demais reinos que existiam na Europa nessa época, Portugal se constitui como um Estado não associado exatamente a este ou aquele poder de um determinado rei, mas associado à relação que existe entre este poder e uma determinada nacionalidade, uma determinada nação, os portugueses. Então, nesse sentido, a ideia de Estado Nacional surge como um verdadeiro fundamento, aquele fundamento da gestão do político que vai, de alguma maneira, organizar toda a geografia, toda a geopolítica do mundo a partir daí, e vai constituir, então, a maneira como nós entendemos as relações políticas e de poder até hoje. É interessante que tudo isso está associado também a um outro processo muito importante, que é justamente o fato de que as fronteiras entre os países, as fronteiras do mundo, vão se tornar também fronteiras geometricamente, matematicamente definidas. Claro, não todas. Existem tradições que dificilmente serão superadas, mas nós temos de levar em consideração que dos grandes exercícios desse tipo de coisa que vai surgir nesse momento, um deles é justamente o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir o mundo numa linha reta, num meridiano. Nada a ver com montanhas, com rios, com coisas conhecidas, com disputas entre elites de um determinado lugar. Na verdade, essas fronteiras elas vão ser instituídas muito antes de se ter conhecimento de fato desses lugares. A ideia do Tratado de Tordesilhas enquanto uma linha reta é algo realmente revolucionário. A ideia de que o mundo pode ser medido, pode ser identificado, pode ser dividido a partir também de relações matemáticas. Vamos aqui tentar, de alguma maneira, associar os personagens, não é? Quer dizer, de um lado, acho que um dos personagens interessantes desse processo é Vasco da Gama, obviamente. Homem que vem mergulhado, né, dos conhecimentos dessa cartografia astronômica que vai ser desenvolvida por Portugal, pela Escola de Sagres, que não é uma escola no sentido que nós entendemos hoje, mas é uma linha de pensamento, e que é subsidiada pelo rei de Portugal e que vai desenvolver então uma cartografia sofisticadíssima para a época. Uma cartografia que está associada à observação das estrelas, à observação dos céus, à observação do movimento dos astros. E nesse sentido, então, esta cartografia vai tomando uma escala muito maior do ponto de vista territorial do que os elementos que estavam compostos exclusivamente para aqueles mapas portulanos que faziam então as rotas entre o sul da Europa e o norte da África. A Escola de Sagres é uma verdadeira revolução e dentro deste contexto surge um homem como Vasco da Gama que vai fazer um certo tipo de navegação de cabotagem pela costa africana em diversas tentativas até cruzar aí o Cabo das Tormentas, tendo sempre a dizer que o Cabo das Tormentas se transforma no Cabo da Boa Esperança para os portugueses e muito provavelmente, claro, não se dava esse nome, mas o Cabo era da Boa Esperança para os africanos e se torna então o Cabo das Tormentas a partir do momento em que os portugueses conseguem fazer este percurso, porque justamente se consolida então um grande processo de avanço dos europeus sobre o continente africano e de dominação então dos europeus sobre os povos do continente africano.
Mas é nesse momento que Vasco da Gama vai chegar então à ilha de Moçambique, depois vai chegar a Goa e depois vai continuar a sua viagem até a China e volta e tal, e todo esse movimento que envolve então um processo extremamente complexo e de dominação do mundo muito diferente do que se fazia pelas vias mercantis, pelas vias do comércio que existiam antes disso, né? Surge então um outro tipo de herói, um herói como Cristóvão Colombo, que nasce então, deixa-me ver aqui, em 1451, Vasco da Gama é de 1469, Cristóvão Colombo é um pouco mais novo e vai utilizar também desse tipo de informação, desse tipo de cartografia, para tentar então uma chegada até Cipango, até o Japão, segundo se diz na época, e que acaba descobrindo a tal da América. Bem, vamos deixar aqui as nossas dúvidas e problemas de lado. O fato é que quando Cristóvão Colombo chega à ilha que viria a ser a ilha de Cuba, ele se constitui, se estabelece, né, como um verdadeiro apropriador de territórios alheios, mas não se preocupa com isso, faz uma ata em nome do rei da Espanha e que estabelece então que aquelas terras passariam a partir daquele momento a pertencer ao reino da Espanha. E ainda quando termina essa ata ele diz assim, como ninguém contestou, fica estabelecido esse tipo de posse. Claro, ele estava cercado aí de indígenas, mas os indígenas que não sabiam e não tinham a menor ideia do que ele estava fazendo, realmente não contestaram, e a ata foi lavrada, e a Espanha então passa a tomar conta desta parte do mundo, dentro do contexto então daquilo que já tinha sido o acordo com o Tratado de Tordesilhas e tudo mais. Uma outra figura interessante é a figura de Pedro Álvares Cabral, que nasceu em 1467, 2 anos, portanto, antes de Vasco da Gama. Vai morrer em 1520, 20 anos depois de ter chegado à terra de Santa Cruz, de Vera Cruz, esses nomes todos, até se chegar à ideia de que existiria um lugar chamado Brasil. Mas é este tipo, né, de indivíduo, de grande herói da coroa portuguesa ou da coroa espanhola, esses heróis, de fato, eles estão a serviço de um determinado tipo de perspectiva. Uma perspectiva que se organiza a partir de uma cartografia cada vez mais sofisticada e de uma ideia de mundo que também vai mudando. A gente tem que levar em consideração que, nesse momento, vive um homem que nasceu em 1473, morreu em 1543, um homem chamado Copérnico, Nicolau Copérnico. São contemporâneos. Nicolau Copérnico escreve um livro chamado Sobre as Revoluções, sobre os movimentos das esferas terrestres, e vai provocar então uma nova revolução no meio das revoluções que já estavam acontecendo. Temos de levar em consideração que este é um quadro de extrema complexidade. Quando Copérnico vai fazer lá as suas proposições, ele escreve este livro e não deixa o livro ser publicado. Este livro só é publicado em 1543, que é o ano da sua morte. Por quê? Porque ele sabia que, ao publicar esse livro, ele seria violentamente, ferozmente perseguido pela Igreja Católica. O que diz o livro de Copérnico? Ele nos conta que a Terra não é fixa, não é a Terra que está no centro do universo, e que Deus, quando criou o mundo, não colocou a Terra no centro do universo. Ele fez uma coisa muito diferente, ele colocou o Sol no centro do universo. E, nesse sentido, ele tenta estabelecer um conjunto de argumentos que, para nós aqui, será de fundamental importância. Ele vai nos contar, então, que ao fazer comparações entre as equações matemáticas utilizadas por Ptolomeu lá no século I, II, e que,
vamos dizer assim, organiza o funcionamento do universo a partir das ideias de Aristóteles, ele vai então entrar em rota de colisão com o pensamento aristotélico e vai dizer que, na verdade, a Terra não está no centro do universo, que a Terra está dando volta em torno do Sol. E isto é mais do que provado, porque, afinal de contas, a quantidade de cálculos matemáticos feitos por Ptolomeu e a quantidade de cálculos matemáticos feitos por ele, Copérnico, eram muito menores, né? Copérnico estabelece então a ideia de que Deus jamais gastaria mais energia do que o absolutamente necessário, que Deus é alguém comedido, não é alguém que sai consumindo energia por aí sem nenhum tipo de preocupação, e que, portanto, menos cálculos matemáticos sempre é mais verdadeiro do que mais cálculos matemáticos. Então, nesse sentido, era muito mais verdadeira a ideia de que o Sol estava no centro do universo do que a Terra estava no centro do universo. Acho que, nesse sentido, vocês podem perceber o quanto a ideia de matematização do mundo vai se tornar uma coisa importante, uma nova ideia de Deus está se construindo, o Deus do feudalismo, mesmo que ambos, tanto na sociedade burguesa quanto na sociedade feudal, ambos têm a mesma origem, têm o mesmo fundamento, têm a mesma tradição, mas o olhar social sobre o significado da divindade, o seu papel como criador, o seu papel como controlador, como racionalizador, como aquele que é determinante na existência da própria natureza e das sociedades, este papel vai mudando de rumo. Estamos aqui já falando da ideia de um Deus que precisa ser comedido, que precisa usar de um certo tipo de racionalidade, que vai então usar menos energia do que mais energia, e por isso é muito mais verdadeiro do que o sistema ptolomaico. A outra questão fundamental é a ideia de que toda a luz parte do Sol. Isto vai ter a sua importância, uma importância que nós vamos ver no próximo vídeo, quando a gente discutir um pouco o pensamento de Kepler. Mas, de qualquer forma, estamos aqui mudando a ideia, colocando então uma Terra que já tinha sido retomada como esférica por São Tomás de Aquino, e que esta Terra esférica então começa a se movimentar em torno do Sol, e que então isto se recalculará todos os elementos, todos os fundamentos, toda a matemática, toda a ideia de mundo, toda a cartografia, toda a perspectiva de que este mundo então ele estaria a partir daí disponível para a expansão desta classe de comerciantes, de produtores, de burgueses, que vai se constituir paulatinamente, mas de forma bastante importante, na chamada Europa Ocidental. E então, nesse sentido, este pensamento vai se tornando o pensamento hegemônico, o pensamento que vai dar o sentido de realidade. A ideia, então, de que os europeus passam a ser os chamados donos do mundo, os colonizadores, aqueles que vão levar a civilização, a verdadeira civilização, a verdadeira fé, a verdadeira redenção a todos os povos, sejam eles viventes de um paraíso, como no caso se acabou identificando os indígenas que viviam na América, ou então, carregados de pecados, como os indianos, como os hindus, no caso, como os chineses, como tantos outros. Então, de alguma maneira, a Europa traz para si, carrega para si, mas carrega de uma forma extremamente eficaz, armada para isso, com condições técnicas, com condições militares, que vão estabelecer então a sua hegemonia sobre o pensar do mundo. Vão se constituir os movimentos mais importantes, mais fundamentais disso que hoje nós chamamos de sociedade capitalista, de sociedade
de uma sociedade planetarizada, onde, independentemente da língua, independentemente da religião, independentemente do nosso olhar, da nossa perspectiva, o que nós nos relacionamos de fato é com o mundo da mercadoria e com o mundo do trabalho, o mundo da moeda, o mundo do Estado Nacional e assim por diante. Somos um mundo de países, onde a nossa territorialidade se faz no formato dos países. E isto é uma coisa de fundamental importância para a nossa geografia e para a nossa concepção de espaço. Muito bem, então terminamos por aqui. Na próxima segunda-feira a gente retoma essa discussão, já pensando um pouco mais para frente, né, e tentando então estabelecer esses parâmetros que vão nos dar o sentido desta relação entre o pensamento matemático, a ideia de matematização do mundo e as noções de tempo e de espaço. É assim que vamos construir uma sociedade que é capaz de transformar espaço em propriedade privada e transformar tempo em coisa, isto é, algo que é possível inclusive se perder. E como nós não podemos perder tempo, vamos deixá-los e vamos dar continuidade à nossa discussão sobre geografia. Na quarta-feira passada estávamos vendo justamente esta relação que existe entre a construção da sociedade burguesa, um novo formato da gestão da política, a criação dos estados nacionais e um novo saber, um saber que se fundamenta na ideia de que o mundo foi construído a partir da razão matemática e, portanto, saber matemática é a maneira de se entender o mundo. E nesse sentido, então, surge uma série de sábios de discussões e a Europa Ocidental entra numa verdadeira convulsão em relação a isso. Porque, no final das contas, tudo isso, do ponto de vista da Igreja Católica, hegemônica na época, parecia uma verdadeira heresia. Uma heresia que estava fundada no pensamento protestante, no pensamento que protestava, digamos assim, contra o Papa e aquilo que vinha da tradição, principalmente de Tomás de Aquino, essa coisa que envolve o aristotelismo, né? Pensamento aristotélico dentro da teologia da Igreja Católica. Então, nesse sentido, há toda uma revolta na Europa Ocidental, uma revolta que se expressa também numa contra-revolta, numa necessidade de se perseguir aqueles que estavam colocando os saberes no sentido contrário do que ditava a hegemonia do catolicismo. No momento, então, nós comentamos sobre a obra de Copérnico e comentamos também que Copérnico só deixa a sua obra ser publicada quando ele já está no leito de morte, ele já percebe que de nada vai adiantar a rebelião da Igreja Católica, porque, já não vão conseguir fazer mais nada com ele. Mas, de qualquer maneira, a grande racionalidade, né, que está colocada para a obra de Copérnico é justamente essa questão da matemática e de como se olhar o mundo através da matemática. Muito bem, então eu quero colocar hoje para vocês uma espécie de cronologia. Um pouco, já comecei com isso na semana passada, na quarta-feira, mas eu gostaria aqui de marcar o seguinte. No primeiro momento, o fato de que o Cristóvão Colombo, conhecidíssimo nosso, segundo a crônica a posteriori, quando deram o nome de América para o continente, virou então o descobridor da América. O Vasco da Gama, o Cristóvão Colombo nasceu em 1451, o Vasco da Gama em 1469, o Pedro Álvares Cabral em 1467 e o Fernão de Magalhães em 1480. Todos eles, portanto, nasceram no século XV, são homens deste processo revolucionário, disso que será a grande revolução mercantil, aquela revolução que vai redefinir toda a geografia do nosso planeta. Se nós pensarmos dois momentos absolutamente opostos, nós poderemos imaginar que
a humanidade, ao sair do continente africano e, bom, ao entrar nisso que chamaríamos então de continente europeu ou continente asiático, vai se distribuir por aí e depois vai atravessar pelo onde hoje é o Alasca, vai entrar no continente americano por algum motivo ou condição técnica que desconhecemos, existe N teorias sobre isso. Também uma parte dessa humanidade vai parar lá na Austrália. E nesse sentido, então, o que nós sabemos é que nesses milhares e milhares de anos que vão fazendo ou dando sentido ou consolidando este movimento geral da humanidade, cada vez que um pequeno grupo se desvinculava do grupo anterior e, com o passar dos séculos, com o passar de novas necessidades, novas terras, novas maneiras, novas formas de caçar, novas formas de produzir do ponto de vista da agricultura, ou seja lá o que for, esses povos vão redefinindo suas línguas, seus deuses, sua maneira de viver e, inclusive, muitos deles nem sequer se lembram de onde vieram. Vão criar, então, histórias que vão tentar definir um certo tipo de cosmologia que vai identificar, então, a origem desses povos. De alguma maneira, nós poderíamos dizer que este movimento geral da humanidade, que envolve, então, se distribuir pelo planeta como um todo, é um movimento marcado pela fragmentação, pela identificação, pelo fato de que esses pequenos grupos humanos vão se separando, vão criando culturas próprias, identidades próprias, a cor de pele vai mudando, o formato dos olhos vai mudando, o cabelo vai mudando. Então, vamos criando diferentes formatos, diferentes seres humanos que, apesar de ter a mesma origem biológica, apesar de pertencermos todos ao que chamamos de humanidade, mas ao nos adaptarmos a climas diferentes, relevos diferentes, situações diferentes, nos fragmentamos de forma importante. Quando nós estamos falando da Revolução Mercantil, nós estamos falando exatamente do inverso. Nós estamos falando de um movimento que vai colocar, então, esta fragmentação generalizada, ela vai ser reconhecida, ela vai ser recosturada, digamos assim. A humanidade vai voltar a ser uma humanidade porque ela vai, paulatinamente, com o passar dos séculos, ela vai se reconhecer enquanto humanos, enquanto uma grande quantidade de humanos distribuído por todo o planeta e que fala línguas diferentes, tem deuses diferentes, costumes, comidas, etc. e tal, mas que somos todos pertencentes a este gênero, né, que é o gênero humano. Nesse sentido, então, a Revolução Mercantil ela vai fazer uma mudança radical no entendimento que nós temos da nossa própria geografia. A ideia, então, de que nós estamos no centro do universo e que Deus criou tudo isso e que nós estamos ali parados e tudo se move no nosso entorno, vai se tornando uma ideia, sem nenhum sentido. E as discussões que vão colocar o Sol no centro do universo vai colocar, então, como se estivéssemos sobre uma rocha ou algo parecido com isso, um tanto quanto soltos, ninguém sabe exatamente como é que nós estamos presos, como é que nós não caímos. Tudo isso são dúvidas que vão passar pela cabeça de muita gente e, ao que parece, até hoje. Mas, de qualquer forma, estamos aí fazendo um movimento radical. Copérnico faz esse movimento. Galileu vai consolidar esse movimento. Quando ele descobre a existência de uma coisa chamada, que vai ser chamada de luneta, alguma coisa, que bastante precária, né, mas que ele vai estudar e de uma forma absolutamente febril, contam os historiadores, aqueles que contam os seus biógrafos, não é? Contam que ele entra num processo praticamente febril, onde dias e semanas e noites e dias ele vai aí tentando ampliar a capacidade daquela luneta até chegar a uma luneta que tinha a capacidade de multiplicar 30 vezes a imagem.
Isso tudo nos coloca frente a uma situação bastante interessante. A primeira delas está associada à ideia de que, que Galileu aponta a sua luneta para a Lua. Ao apontar essa sua luneta para a Lua, ele começa a perceber então que a Lua tem relevo, que a Lua tem montanhas, e que determinados lugares, quando começa a ser iluminados, alguns lugares são iluminados então antes que outros, como na Terra. Os picos das montanhas são iluminados pelo Sol antes que os lugares mais baixos, a cada dia que nasce. Isto leva Galileu então a imaginar que, diferentemente do que Copérnico propunha e do que se propunha até aquele momento, a natureza que existe para além da Terra, ela segue as mesmas leis da Terra. Na verdade, a Terra pertence a uma natureza que tem seus fundamentos em todo o universo. E, nesse sentido, o estudo da Terra nos permitiria e nos ajudaria a compreender o próprio funcionamento do universo. Nós não estamos falando de duas realidades absolutamente díspares. E é nesse sentido que Galileu vai fazer, então, uma revolução. Galileu escreve um livro que ele vai denominar de Os Dois Maiores Sistemas do Mundo, onde ele tem por objetivo fundamental ridicularizar Aristóteles, e ele vai, então, neste diálogo, aliás, ele usa esse tipo de coisa, são 3 personagens que vão conversando entre si como se fosse retomando o estilo platônico de escrever as verdades e tal, esta relação entre Platão e Sócrates, essa coisa toda da filosofia clássica grega, e que o Galileu vai retomar para si e vai escrever nesse formato e vai nos ensinar, então, que existe uma coisa chamada inércia, que, na verdade, ele contando, não é, a história, ele vai dizer que se alguém está na parte superior do mastro do navio e lança uma pedra e este navio está em movimento, a pedra vai cair na base do mastro, porque a pedra incorpora o próprio movimento do navio. Isto será utilizado, então, por Isaac Newton mais para frente para falar e determinar uma das leis, que é a lei da inércia. Tudo isso envolve, então, todo um desenvolvimento, uma discussão, uma polêmica. Galileu é preso, depois vai ter que viver em prisão domiciliar. E, bom, a Igreja Católica vai tentando, então, ter controle sobre esses discursos, mas não consegue. Um outro personagem que vai surgir bem mais para frente, que é o nosso Tycho Brahe, e depois um outro, não é, matemático, né, depois de Ptolomeu, aí vem, eu estou aqui olhando Vasco da Gama, Camões, papapá e tal. Ok. Então, achei aqui o Tycho Brahe, que nasceu em 1546, já é do século XVI, e o Johannes Kepler de 1571, também do século XVI, o Galileu é de 1564. Então, esses 3 nomes extremamente importantes dentro desse jogo é que, de alguma maneira, vão provocar uma revolução na nossa leitura de mundo. Esta ideia de que nós estamos em cima de um pedaço de rocha mais ou menos preso, mais ou menos solto, e que gira em torno do Sol. O Sol é o centro do universo, como diria o Copérnico. Muito bem. Retomando aqui a discussão, esse nosso amigo Tycho Brahe é um cartógrafo, um astrônomo. Ele é o último a fazer, é o último homem da história a fazer um mapa dos céus a olho nu. E ele, muito ao contrário de todos os outros que nós comentamos aqui, ele acreditava piamente que a Terra estava no centro do universo. Ele defendia as posturas ou os postulados de Aristóteles e de Ptolomeu. Mas, ele acaba contratando um matemático que é o Johannes Kepler e que vai utilizar dos mapas de Tycho Brahe para fazer uma série de cálculos matemáticos e identificar então como que a Terra e como que os astros se movimentavam em torno do Sol. Porque olhando para o mesmo mapa que Tycho Brahe tinha feito, Kepler o fazia com outro olhar, com outros óculos. Ele olhava para o mapa do Kepler, discutindo efetivamente
que a Terra girava em torno do Sol, que a Terra não estava parada. Então ele queria saber como isso funcionava. Anos e anos e anos de cálculo, e algo não deu certo num primeiro momento, porque na verdade os cálculos de Johannes Kepler o levou a identificar que a Terra não fazia um movimento circular em volta do Sol. E ele achou então que os seus cálculos estavam absolutamente incorretos, porque na verdade Copérnico havia dito, e Platão já havia dito, que, bom, tudo que é perfeito, tudo que é criado por Deus e tudo mais, deve necessariamente ter a forma perfeita de um círculo ou de uma esfera. E a Terra, segundo os cálculos matemáticos de Johannes Kepler, não girava em torno do Sol na forma de um círculo. Tudo isso virou uma grande confusão, até que ele acabou concluindo que, bom, a perfeição de Deus não estava efetivamente na forma, estava no processo. Isto é, a Terra gira em torno do Sol e, conforme ela vai ficando mais distante, ela vai um pouco mais lenta, e conforme ela chega um pouco mais próxima, ela vai ficando um pouco mais rápida. Isso significa que esta relação diretamente proporcional entre velocidade e distância estabelece que a Terra, ao girar em torno do Sol, ela percorre exatamente a mesma área deste plano, digamos, imaginário, que existiria entre a Terra e o Sol. E, portanto, do ponto de vista matemático é perfeito, e Deus recupera, então, do ponto de vista de Johannes Kepler, a sua perfeição. É nesse sentido, então, que todas as leituras vão sendo transformadas. E eu quero aqui apontar para uma terceira leitura que é fundamental no meio disso. Enquanto nós estávamos já vendo na quarta-feira, a Terra começa a girar, ou se imagina que ela gira em torno do Sol, e que todo o universo gira em torno do Sol. Enquanto essa imaginação se consolida no pensamento europeu, também se consolida no pensamento europeu que existem outros lugares, que existe uma possibilidade de atravessar o Cabo das Tormentas, que existe a América, que existe, bom, em 1500 já existe a terra de Veracruz e coisas assim. Então, nesse sentido, é que nós vamos chegar a uma determinada condição, que é o quê? Junto com a ideia de uma Terra em movimento e girando em torno do Sol, existe uma burguesia em movimento girando sobre a superfície da Terra, tentando controlar toda a circulação de mercadorias, transformando a Europa num grande centro gestor e consumidor do que se produzia na África e na América e na Ásia. Bom, tudo isso acontece em conjunto. As ideias do que é o ser humano, do que é a realidade, do que é a natureza. Imaginem um Vasco da Gama, ou mesmo um Pedro Álvares Cabral, ou um Cristóvão Colombo, saindo da Europa, da biodiversidade europeia, do que existe aqui na Europa de vegetação, de animais e tudo mais, e vai chegar então na Mata Atlântica, no que viria a ser o Brasil, ou então nas terras cubanas e coisas desse tipo. São pessoas muito diferentes, com a cor de pele diferente, animais que não se conhecia, árvores que jamais se imaginava, e tudo isso dentro de uma diversidade impressionante. Tudo isso, então, é uma grande revolução. As pessoas começam, e os dados e as informações que vêm, então, deste aspas e muitas aspas, novo mundo, porque só é novo do ponto de vista europeu, mas assim, nesse sentido, essas informações vêm e vão revolucionando, então, o próprio sentido do que é a Terra, do que é um ser humano, do que é viver, do que não é viver, o que é natureza, quem é Deus, como entender a divindade e assim por diante. Este processo que se inicia no século XV e que até hoje, me parece, ainda não terminou, ele tem raízes profundas na nossa sensibilidade, nas nossas fés, nas nossas cosmologias, no que nós entendemos por nós mesmos e pelos outros. Quem é o outro? O que significa ser outro? Então, nesse sentido, é que
isto tudo é uma grande revolução. E esta revolução ela se faz com muitas perdas. Sem dúvida nenhuma, esses homens que saem sobre as chamadas caravelas, sobre as naus e vão atravessar o Atlântico, ou então como Fernão de Magalhães, vai atravessar o Pacífico, fazer toda a viagem de circunnavegação e coisas assim, todos eles assumem o risco de que a cartografia que eles possuíam não permitiria fazer o que faziam, pelo menos de uma forma direta e clara, concreta, com facilidade. Porque no final das contas, as linhas que eram traçadas sobre o mapa, imaginava-se uma linha reta sobre uma terra plana. E quando se pega esta linha reta como uma terra, nesse sentido, uma linha de rumo, como se tentava fazer, e se vai fazer então uma viagem pelo Atlântico, essas duas linhas não batem. Aquela linha reta vira uma curva. E aquilo que parecia ser um caminho direto vira, na verdade, uma espiral. Então, a cartografia que existia até o século XVI era uma cartografia que não era operacional do ponto de vista da revolução que se estava consolidando. Então, nesse sentido, vem o Mercator. Mercator cria um mapa onde as distâncias não são, as linhas e as distâncias são angulares, estão relacionadas aos ângulos que fazem o tracejado dos meridianos e paralelos tal qual nós conhecemos até hoje. E nesse sentido, então, ele vai vender o seu mapa junto com um manual que vai mostrar, então, as diferenças entre ângulo e distâncias métricas em cada uma das latitudes. Isso significa, em primeiro lugar, que Mercator jamais quis enganar ninguém, muito pelo contrário, ele queria um mapa preciso que tivesse a serviço da expansão mercantil, da expansão daquela sociedade que estava tentando se apropriar do mundo e se achava com o direito de ser a dona do mundo. E que vai criar, então, uma confusão imensa com todos nós, com todos os povos, com todas as línguas, em todos os lugares. E é nesse sentido que a nossa geografia revoluciona. Mais do que isso, o que revoluciona é a nossa ideia de espaço e de tempo. O que é isto? Como é isto? Como é que eu vou conceituar isto? Isto vai virar muita conversa, muita discussão, e não há nenhuma resposta nessa época que vá satisfazer a todos. O que nós sabemos é que, apesar de tudo isso, e já vimos isso em vídeos anteriores, quando nós estávamos falando aqui do livro da Dava Sobel, dessa questão que envolve aí o tal da busca do meridiano, a busca de como calcular o meridiano, esta relação entre espaço-tempo, a distância do tempo, estabelecendo a distância nesta relação entre meridianos e paralelos e, portanto, a localização dessas naves no meio do Oceano Atlântico ou Pacífico, ou seja, onde for. É justamente Mercator que vai tentar, num primeiro momento, resolver isso do ponto de vista cartográfico. Não será ele que vai resolver o problema do cálculo do tempo. Isto vai acontecer só no século XVIII, na Inglaterra, mas, de qualquer maneira, foi um ponto de partida e, sem dúvida nenhuma, a navegação melhorou do ponto de vista da segurança daqueles navios, muito de lá para cá, ou naquele período. Agora, minha gente, o que nós temos como ponto de inflexão fundamental para a gente terminar esta segunda-feira é que isto tudo que envolveu a construção da burguesia europeia envolveu a construção de uma dominação que se faz, num primeiro momento, pela expansão horizontal das suas relações, pela expansão horizontal do seu domínio. É justamente à medida em que novas terras vão sendo descobertas e apropriadas é que esta revolução interna dentro da Europa também vai se fazer. A Europa era um continente de analfabetos, um continente de miseráveis, um continente que já tinha passado por N problemas de peste negra, de tudo quanto é tipo, não é? De guerras, de relações em alguns lugares da Europa muito próximas do puro e simples tribalismo.
Então, nesse sentido, a Revolução Burguesa é uma revolução que se apropria em todas as direções, porque ela não precisa só se apropriar da América, da África e da Ásia, ela precisa também se apropriar da Europa. E é este o jogo sobre o qual nós vamos falar na próxima quarta-feira. Um abraço para vocês, espero que a gente continue por aqui, mandem perguntas e comentários e, se inscrevam aí no canal, essas coisas todas que a gente sempre pede e que vale a pena fazer, porque é isso que, de alguma forma, vai garantir aqui a nossa conversa. Até mais, um beijo para todos. E vamos dar continuidade à nossa discussão sobre espaço-tempo, a construção de um conceito moderno, burguês, capitalista de espaço e tempo. O interessante, como vocês vão ver, é que, dizendo assim, parece uma profunda simplificação, como se espaço e tempo fosse uma questão de opinião, fosse uma pós-verdade ou alguma coisa parecida com isso. Vocês vão ver que não é. Na verdade, tudo isso é uma construção da sociedade e nós vamos paulatinamente aprendendo a nossa relação com o mundo, nos aproximando, digamos assim, de verdades que a gente possa usufruir, que a gente possa nos identificar, que a gente possa verificar então que viver é uma possibilidade. Nosso aprendizado não termina nunca, por isso também determinados conceitos como de espaço e tempo são conceitos que estão sempre sendo transformados, mudados, reidentificados e, amadurecidos. Eles amadurecem não exatamente na mesma velocidade em que amadurece todo o resto da sociedade, às vezes fica um pouco mais para frente, às vezes um pouco mais para trás, mas de qualquer maneira, a leitura que nós temos de nós mesmos é a leitura necessária para construir, então, os conceitos que nós temos sobre as categorias que utilizamos do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da geografia, portanto. Então, na segunda-feira dessa semana, nós estávamos discutindo toda uma cronologia e vimos então que se fundem numa mesma realidade os grandes navegadores e se funde nesse mesmo contexto, nesse mesmo desenvolvimento, aqueles que de alguma maneira pensaram o mundo a partir de outros parâmetros, a ideia de a Terra girar em torno do Sol, a ideia de que este movimento não é um círculo, como imaginava Platão, mas é uma elipse. Tudo isso são transformações extremamente importantes, porque, por uma razão simples, nós, os seres humanos, que pensamos, então, no caso aqui dos europeus, da Europa Ocidental, da sociedade judaica, sociedade árabe e tudo mais, que tem, então, nas Sagradas Escrituras, nisso que nós chamamos de Velho Testamento, os seus fundamentos, a sua cosmologia, a sua maneira de olhar o mundo, daqui a pouco deixamos de ser o centro do universo, ou pelo menos deixamos de viver no centro do universo. A nossa ideia de que Deus tinha construído tudo para nós e colocou todas as coisas à nossa volta, essa ideia se desfez, ou foi paulatinamente se desfazendo. Eu diria que até hoje existe gente defendendo essa ideia, mas de qualquer maneira, majoritariamente, hegemonicamente, essa ideia vai se desfazendo no transcorrer dos séculos. E uma questão de fundamental importância é que também a ideia de tempo vai se transformando. Tudo isso nós podemos olhar aqui duas imagens clássicas. Uma delas que nós já chegamos até a utilizar, que é a imagem construída ou pintada por Da Vinci da Santa Ceia, em que é um grande exercício de perspectiva. Então vemos coisas que estão na frente, coisas que estão atrás e tudo mais, que vocês podem observar aí, né, está aqui do meu lado. Do outro, uma segunda imagem que é de fundamental importância é este relógio de bolso que vocês podem ver aí. Essas duas,
essas duas representações do mundo, a representação do tempo e a representação do espaço, a ideia, então, de que é possível, a partir de cálculos matemáticos, representar com perfeição a distribuição das coisas do mundo, e, da mesma maneira, do ponto de vista de uma relação puramente matemática, mecânica, é possível marcar o tempo do mundo com uma determinada precisão. A ideia, portanto, de que espaço e tempo são dimensões a serem identificadas do ponto de vista matemático é uma ideia central. É com ela que os grandes pensadores desse período e de mais para frente vão trabalhar. É exatamente assim que a arte vai se desenvolver. É exatamente a partir desses parâmetros que a música também vai se desenvolver. A arte no sentido da música, no sentido da pintura e, bom, no sentido da técnica, né? E tudo isso vai fazer um mundo muito diferente. Do ponto de vista matemático, a escola de Sagres e os grandes navegadores portugueses vão mudar radicalmente o formato das velas das suas caravelas e vão ganhar em velocidade e em precisão na manobra, coisa que vai colocar então a armada portuguesa na frente de todas as outras. Esse tipo de relação também vai mudar completamente a configuração da política, porque, bom, como que eu posso, diferentemente do que acontece na Europa, onde o fim do território de um determinado povo e o início de outro, de um determinado império e tal, ele está absolutamente definido em função das guerras, em função da disputa de determinadas elites, reis, imperadores e tudo mais. As novas terras, as terras que estavam sendo conquistadas, seja no que veio a ser a América, seja depois da colonização africana, seja no que aconteceu também em parte da Ásia, essas terras, elas, bom, se existia guerra, se existia relações de conquista, não estavam associadas a essas elites europeias. Então os europeus precisavam dizer a eles mesmos como que este mundo se dividia, o que pertencia a portugueses, o que pertencia a franceses, o que pertencia a holandeses, o que pertencia a espanhóis, a italianos e etc. Então, nesse sentido, há uma dimensão geométrica que vai se colocar como um fundamento. Acho que uma das questões importantes que nós podemos observar nas imagens, né, deste período, como no caso aqui, um mapa que já reproduzimos aqui nesses vídeos, que é o mapa construído por Mercator, é que o que nós estamos vendo é que as terras, principalmente as terras africanas, parte das terras asiáticas e as terras do continente americano, elas estão, digamos que, um tanto quanto distantes das imagens e da figuração que nós temos delas hoje em dia. O grande nó é que, bom, eu diria a vocês, não tem importância, porque do ponto de vista do Mercator, a grande questão é que havia, com antecedência, em relação à própria existência do planeta, existia com antecedência uma figura geométrica perfeita que deveria ser levada em consideração, que é a esfera. Então, não importa muito se as terras estão exatamente no formato em que elas deveriam estar, porque isto se ajustaria dentro do processo de reconhecimento e de expansão mercantil. O que importa é que havia um cálculo matemático, uma condição geométrica que estabeleceria, então, o padrão a priori da existência, então, do mundo. Vejam bem essa expressão. Há um padrão a priori da existência do mundo. Há um padrão, então, a ser pensado do ponto de vista da idealidade. Um padrão onde as figuras geométricas, elas antecedem a própria existência das formas do mundo. Algo que está muito associado ao pensamento platônico e que, de alguma maneira, vai se desdobrar a partir do século XVI, do século XV, XVI, e que vai dar conteúdo, digamos assim, a esses parâmetros. A grande questão, portanto, do ponto de vista da cartografia, do ponto de vista da geografia, do ponto de vista do conceito de espaço, é que existe algo que antecede a tudo isso, que é a própria existência da razão matemática.
Portanto, o que o nosso cartógrafo mais importante ele nos ensinou e utilizou de uma forma magistral foi a ideia de que, bom, a Terra é uma esfera e o que eu tenho que ter como parâmetro que a esfera é uma figura perfeita, é uma figura geométrica perfeita, é um conjunto infinito de círculos e nesse sentido então é que eu vou desenhar a Terra sobre a esfera. Existe algo a priori, existe uma dimensão de tempo e uma dimensão de espaço que é absolutamente a priorístico à própria existência, tanto da realidade quanto das suas representações. Porque, no final das contas, se o mundo foi feito a partir das relações matemáticas, as representações feitas a partir de relações matemáticas estão mais do que certamente relacionadas com algum tipo de verdade. Este jogo do raciocínio humano, este jogo do raciocínio disso que veio a ser chamado de conhecimento científico, a filosofia, que vai principalmente até Kant no século XVIII, isto, de alguma maneira, vai definir de forma muito importante o nosso entendimento de espaço e de tempo. Existe aqui, do ponto de vista do pensamento aristotélico, uma razão relativamente simples em relação a tudo isso. A ideia de espaço está diretamente relacionada ao lugar, o universo é constituído então dos seus 4 elementos, um elemento mais pesado que é a terra, depois a água, depois o ar, depois o fogo, cada coisa vai para o seu lugar, e o lugar é o lugar para onde vão as coisas naturalmente, que é o lugar das coisas, o lugar onde essas coisas se reconhecem enquanto tal. É nesse sentido, então, que o mundo, o universo é construído de uma série de círculos concêntricos, círculos que estão em volta da Terra, que é o elemento mais pesado e, portanto, o seu lugar é o centro de tudo, e envolvendo esse centro eu tenho a Lua, o Sol, os planetas, as estrelas e etc. e tal. Uma relação relativamente simples que nos permite, então, entender o significado de universo, o significado de espaço, como algo absolutamente ilimitado, mas ao mesmo tempo absolutamente definido. A grande questão é que quando nós começamos a pensar que não é a Terra o centro, que é o Sol o centro, e que essa Terra ela se move. Para ela se mover, sempre tem de existir, então, um determinado espaço para onde ela vai se deslocar. Se esse espaço não estiver lá, a Terra não tem para onde ir. E assim, quando se descobre que o Sol também se movimenta e que o universo, na verdade, não tem centro, como nos propôs o Isaac Newton, então, nesse sentido, o que é o infinito? Como isso se resolve? Acho que uma das questões fundamentais para que a gente possa desenvolver todo esse raciocínio é pensar o impasse, né, que tudo isso levou esse conjunto de pessoas que queriam pensar sobre esse assunto. No caso do Kepler, ele ficou absolutamente envolvido com os seus cálculos matemáticos e com o fato de ter imaginado que havia errado porque a Terra não girava em torno do Sol no formato de um círculo perfeito. Mas ele nos presenteia com uma outra noção de perfeição que está ligada ao movimento, não está mais ligada à rigidez da forma, mas a plasticidade do movimento, algo muito próprio e muito interessante do ponto de vista da ideologia burguesa, que está estreitamente vinculado, então, a essa noção de transformação, de que eu estou aqui agora, amanhã eu estou em outro lugar, hoje eu tenho tanto de riqueza, amanhã eu tenho 10 vezes mais, hoje eu conquistei 1 quilômetro quadrado de terra, amanhã vou conquistar outro tanto, e hoje eu atravessei o Atlântico, amanhã vou atravessar o Pacífico, e assim vai, assim todo este projeto de expansão da sociedade burguesa se ajusta perfeitamente à ideia de que o espaço é algo que pode ser representado ou deve ser representado a partir do movimento, a partir do cálculo matemático que nos permite, então, identificar e prever o movimento.
Esta é uma outra questão importante, o problema da previsibilidade. Se nós estamos, então, pensando do ponto de vista da razão religiosa do feudalismo, a ideia de previsibilidade é um pouco tola, porque o mundo e a realização do mundo e o nosso destino e as coisas que estão reservadas para nós são coisas que estão dentro da racionalidade da divindade. Deus é que sabe, Deus é que escreve em linhas tortas, ele escreve direito, ou alguma coisa mais ou menos desse tipo. Então, esta relação com a divindade não permite que fiquemos especulando sobre o futuro. Isto não é algo digno, porque nós vamos, então, cometer a incorreção do ponto de vista da fé de tentar se imiscuir no pensamento da divindade. Do ponto de vista burguês, isso não faz nenhum sentido. Nós precisamos ver o futuro, nós precisamos prever e planejar as viagens, precisamos saber que tipo de mercadoria, com quantas toneladas, quanto que ela vem e quanto de lucro ela vai dar. Tudo isso envolve empréstimos, tudo isso envolve juros. O grande escritor inglês, o Shakespeare, escreve uma peça extremamente interessante, né, que é o Mercador de Veneza, onde toda esta tensão extremamente importante sobre essa relação entre as viagens, o comércio, os juros e o que fazer com isso, está descrito de forma magistral como tudo aquilo que Shakespeare fez e legou para a humanidade como um todo, não é? Então, nesse sentido, acho que o que nós estamos nos relacionando é com uma sociedade que vai se transformando em todos os seus aspectos. Vai se transformando do ponto de vista do seu imaginário, do que ela imagina sobre o mundo e sobre si mesmo, e da necessidade, então, de se controlar o mundo. Uma das coisas interessantes disso é esse contraponto que envolve a presença dos colonizadores e a existência, então, das terras do continente, do que viria a ser o continente americano. A ideia, então, da existência do selvagem, a ideia da selvageria, a ideia da selva, a ideia de que existe alguma coisa que está fora do meu controle, que é completamente desordenada. A ideia, portanto, de que a presença europeia nesse contexto é uma presença civilizatória, é uma presença ordenadora, e a presença ordenadora é a presença da ordem geométrica, de uma determinada geometria, de um arruamento que é feito para a produção da cana-de-açúcar, mais tarde para a produção de algodão, ou a produção de alguma maneira, que envolve a distribuição dessa força de trabalho, do que envolve o processo escravista, as formas de comercialização da força de trabalho, da vinda das pessoas do continente africano e a escravização das populações que viviam nas terras conquistadas. Então, tudo isso tem uma margem, não é, de construção que é uma verdadeira cosmologia. Nós não pensamos espaço e tempo porque simplesmente temos um determinado conceito. Nós pensamos espaço e tempo e temos os dilemas em relação a isso, a ideia do que é infinito, se infinito existe, se infinito é possível. Não é? Se voltar no tempo é possível voltar no tempo? É mesmo. O que acontece? Porque, afinal de contas, o Einstein disse o que disse. Não é? Então, nesse sentido tudo, faz uma determinada perspectiva da nossa leitura de mundo. Pensar espaço é pensar um conjunto de variáveis. Um conjunto de variáveis que tem um sentido da geometria plana, da geometria mais clássica, dos gregos e tal, mas ela vai para muito além disso. Porque, na verdade, a distribuição desses elementos, a partir do momento em que eles são observados do ponto de vista da previsibilidade da matemática, vai se estabelecer, então, a dimensão do que significamos nós mesmos dentro do mundo. Onde estamos? Essa é a pergunta. Essa é a questão. Onde estamos? Nós estamos, como diria um bom professor de geografia lá do 6º ano, nós estamos no paralelo tal, com o meridiano tal, e
E quando nos dirigimos, nós nos dirigimos para norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, ou seja lá o que for. É isso mesmo? É esta a razão matemática que estabelece o nosso estar? Afinal de contas, por que nós precisamos saber onde estamos? E o fato de sabermos exatamente a nossa coordenada é simplesmente um elemento que nos permite reconhecer em que lugar do processo nós estamos. É disso que nós estamos falando. E agora nós não estamos falando do processo do feudalismo, do feudo, da suzerania, da corvéia, e nada disso. Nós estamos falando da expansão marítima, estamos falando do domínio sobre o mundo, do domínio sobre as terras, do escravismo, da multiplicação das estruturas produtivas e da transformação radical do que era a Europa até o século XIV e XV. Então, nesse sentido, é que nós estamos falando de que a sociedade burguesa constrói e necessita construir e vai continuar construindo uma noção de espaço e tempo, ou um conjunto de noções de espaço e tempo que a cada momento vai responder de uma forma mais ou menos direta a toda a estrutura de vida no qual nós estamos inserindo e com a qual nós nos controlamos. Andar com um relógio no bolso é muito mais do que ter um relógio. Andar com um relógio no bolso é imaginar que o tempo pode ser contado aritmeticamente ou matematicamente. Pensar com um GPS é muito mais do que um cálculo matemático. É imaginar que ao ter a precisão de um ponto geométrico, eu tenho a precisão da minha intervenção enquanto um elemento que vou transformar, reconhecer, reconstruir, me apropriar da minha própria geograficidade, ou da geograficidade dos outros, ou seja lá do que for. A possibilidade efetiva, no capitalismo, da transformação do mundo em propriedade privada. Nesse sentido, então, a ideia é que, sem matemática, não é possível a ideia de que o mundo é o mundo da mercadoria, da moeda, do capitalismo e assim por diante. Segunda-feira, voltamos com mais geografia e, na sexta-feira, a nossa resenha. Se tudo der certo, estaremos aqui. Muito obrigado, um abraço a vocês, espero que estejam aí se cuidando, não é? E vamos em frente. Um abração, até mais.